Índia que as vacas andam no meio da rua, aqui no Seridó elas andam também. Diz aí, Rafinha. Demais, deu saudades da Índia vendo as vaquinhas ali invadindo E tipo, a pista. Os motoristas respeitam, né? Para elas passarem. Não é só na Índia que elas trafegam no meio da rua, não. Lindinhas. Seridó, Potiguar. Boa tarde, meu nome é Guilherme Camucarro e seja bem-vindo a mais um episódio do Seafood Forest. E hoje a gente está aqui no povoado do Cabeço, em Jandaíra, Rio Grande do Norte, onde a gente vai acompanhar um pouco aí um trabalho belíssimo do Chico, onde ele produz mel de abelha sem ferrão. E é isso, a gente está muito feliz com a oportunidade, é um mel que está sendo muito bem falado aí pelo Brasil afora. Alguns restaurantes, inclusive da alta gastronomia, têm usado esse mel para fazer receitas belíssimas. Então é isso, o dia está apenas começando e vocês vão compartilhar com a gente. Na verdade, vocês vão acompanhar com a gente nesse exato momento, diretamente aqui de Jandaíra, Rio Grande do Norte. Aqui com o Chico aqui do Ibiira. Tudo bem, Chico? Tudo bem. Obrigado aí primeiramente por estar recebendo a gente. Conta aí um pouquinho do seu trabalho, do espaço, onde é que a gente está, do que se trata. Então sejam bem-vindos, eu que agradeço. Muito obrigado. A presença de vocês aqui para divulgar esse nosso trabalho. Aqui nós estamos no povoado do Cabeço, no município de Jandaíra, embaixo do Meliponário Matriz, que é um projeto de conservação de espécies de abelhas nativas sem ferrão, com implantação de um jardim catingueiro melífero, para preservar as abelhas. E daqui a gente multiplicar esses enxames e dividir com as famílias que são contempladas com os meliponários familiares para a produção de mel de Jandaíra, aqui na comunidade do Cabeça e no município de Jandaíra. Bacana. E aqui nesse espaço, como é que ele chama, do que se trata? Então aqui é o Meliponário Matriz, que é esse galpão que abriga as famílias das abelhas. Ok. E capta a água das chuvas na época de chuvas, para a gente armazenar em uma cisterna. Dessa cisterna a gente eleva essa água para uma caixa e depois essa água desce por gravidade para a gente irrigar ao redor aqui, formando o jardim catingueiro melífero na época de entre safra para disponibilizar alimento natural para as abelhas. Bacana. Você estava compartilhando com a gente nos bastidores que o intuito é estar deixando um legado aí para a comunidade, geração de empregos. Conta aí um pouquinho. Isso. Nossa proposta aqui justamente é de preservar a abelha Jandaíra e fazer com que a população local, através da sua própria história, valorize a abelha, preserve a abelha e gere renda através da produção do mel. Chico, conta aí pra gente, qual a diferença dessas duas caixas aqui? Então, na meliponicultura, nós temos a caixa de base quadrada que nós desenvolvemos aqui nas dimensões ideais para a abelha. A altura mais ou menos padronizada, né? Isso, mais ou menos padronizada, Okay. que pelo tamanho confere conforto térmico para as abelhas, para a gente trabalhar a parte de multiplicação dos enxames. Então esse modelo de caixa aqui facilita no manejo. E trabalhamos com a caixa horizontal, que é a caixa tradicional do sertanejo. Sim. Na meliponicultura. Tem um padrão de quantidade em cada caixa? Aproximadamente. Uma quantidade aproximada, quando o enxame ele está forte, varia aí de 1.000 a 1.300 abelhas. Então tem entre 1.000 e 1.300 abelhas aqui em cada caixa? Isso. Perfeito. Elas vai haver uma variação, talvez não em cada caixa, porque tem famílias que estão mais fortes do que outra, né? Mas a gente trabalha com uma variação de 700 a 1.300. E aqui é o prêmio que você ganhou em 2015. Isso, esse aqui. Parabéns. Esse aqui é o... Esse foi lá o de Milão da Itália. Isso. Tá. Da sustentabilidade. Aqui já é o produto já embalado, né? Isso. Perfeito. E ali é uma para fazer a prova. Isso, para degustação. experimentar.
Chico, percebo que no fundo aqui desse pote está levemente cristalizado. Para quem está nos assistindo, isso é bom, isso é ruim? Isso é fantástico. Isso é incrível. É incrível, só mel puro cristaliza. Certo. Isso são cristais naturais. Vejo e percebo muitas pessoas quando cristaliza, quer levar para a luz solar ou quer, sei lá, colocar em banho-maria, quer alterar a temperatura dele para que descristalize. E aí, o que você sugere? Qual é a recomendação? A minha recomendação é que aprecie o mel no estado que encontrar ele, porque é um privilégio experimentar o mel em diversas fases de desenvolvimento. O mel é um produto vivo, então não é todo dia que você vai ter um mel com cristais formados. Nesse estágio. Exato. Então, assim, é apreciar, contemplar o formato que encontrar do mel, porque é um privilégio. Eu vou ser sincero, depois desse encontro aqui, eu por ser... Eu era ignorante no assunto, continuo ainda sendo, mas eu já cometi esse erro de... Não sei se é erro, mas eu já tive essa atitude de levar no sol e no calor ou no banho-maria, porque realmente eu não entendia se tinha como consumir dessa maneira. Isso, e essas transformações, elas são incríveis, né? Porque são transformações químicas de forma natural. Sim. E uma coisa interessante é que os melos de abelhas nativas, eles nunca vão ter um padrão só, porque cada mel é único. Sim. Varia do dia que a abelha foi lá, na flor, sabe, da temperatura, da umidade. Então é uma diversidade assim que cada mel que a gente experimentar vai ser uma experiência única. Ele lembra assim de textura o própolis de mel, né? Uhum. Bem interessante. Ele tem um sabor cítrico, né? Sim. Isso aqui já foi uma caixa que foi feita uma multiplicação. Essa parte aqui de baixo, isso aqui são os potes de cera onde elas armazenam o pólen e o mel. Aqui é o ninho delas. Isso aqui que a gente chama de invólucro, é como se fosse uma manta para controlar a temperatura. E essa parte aqui que está nessas bordas aqui são as resinas que são o própolis, né? Chico, Jandaíra é o nome da localidade, certo? Sim. E que mais? Jandaíra é o nome da localidade e é o nome da abelha. A abelha emprestou o nome ao lugar, mas também a abelha Jandaíra é considerada a rainha do sertão. Do formato e da constituição da estrutura das abelhas nativas para as abelhas com ferrão, que são as apis mellifera, né, as exóticas, é que abelhas com ferrão, além de ter ferrão, elas constituem favos, né? Constitui a família nos favos e também a produção do mel nos favos. Já as abelhas sem ferrão, elas constituem e produzem elas constituem discos de cria, são as células onde tem as crias, e também potes para armazenar o mel e o pólen. Tá. Ô Chico, quando você falou as de ferrões que são exóticas, elas originalmente vieram da onde? Da África? Do norte da África? Da Europa e da África. Em 2015, na Expo Milão, fui convidado a participar para apresentar tecnologias que alimentam o planeta, né? Diferentemente das tecnologias de desenvolvimento de grandes máquinas, enfim, era considerado que a tecnologia que alimenta o planeta as tecnologias que alimentam o planeta são aquelas práticas sustentáveis que a gente desenvolve no local com impacto global. Então, assim, a meliponicultura se destacava como uma dessas práticas, né, pela a importância da abelha para o planeta, né, para a conservação do ecossistema local, né, perpetuação das espécies nativas, das plantas, que aí tem uma simbiose, é uma troca, né, a abelha depende das plantas e as plantas dependem da abelha. Correto. E nós estamos nesse meio, né, com um importante papel para contribuir, na verdade, com esse equilíbrio, em vez de gerar a depredação. E isso também é uma inspiração, porque muita gente vê o mel somente como, talvez, não vê como alimento, né? Como medicina, né?
E a gente vê isso como uma farmácia natural, né? Então, não sei, estava fazendo alguns estudos anteriormente, tem inúmeros benefícios o mel e você pode usar o mel também para inúmeros tipos de prática, né? Conta aí um pouco. Exato. O mel, antigamente aqui as pessoas já tinham essa crença, né? Já sabiam que o mel ele era medicinal. Porém, o mel, além de medicinal, é um alimento, né? Um alimento vivo, um alimento rico. Sim. E enquanto as pessoas trabalhavam só apenas como medicinal, não havia um estímulo para a criação de cadeia, porque as pessoas consumiam em pequenas quantidades como remédio, né? Sim. Mas o nosso trabalho é de estimulando para que as pessoas entendam que o mel, além de medicinal, além de fazer bem para a nossa saúde, é um alimento muito rico e um alimento vivo. Porque não é um alimento sagrado, né? Já que vem das abelhas. Verdade. E para a medicina popular é muito indicado para dor de garganta, para resfriar. Seria o própolis no caso, né? Isso, tanto o própolis como o próprio mel. O poder cicatrizante também. Cicatrizante, exatamente. Para otite, enfim. E tem inúmeras... é utilizado para inúmeros casos, né? Em várias situações. Mas a gente não trabalha muito essa questão medicinal porque... a gente trabalha com a sabedoria popular, mas para receitar como remédio teria que ser um profissional. Correto. Né, da área. Então a gente prefere trabalhar o mel como um ingrediente, como um alimento bom, limpo e justo. Sim. Esse vídeo está sendo gravado no fim de agosto de 2021. Chico estava comentando aqui comigo nos bastidores. É um dos meses mais secos, Chico. Isso. E nada mais justo que um suco de graviola para refrescar e hidratar. Esse aqui tá adoçado com mel? Enche... Não, é só a fruta. Doce, né? Chico, conta aí, a gente tá na terceira casa, né? Na terceira localidade aqui. Tô vendo aqui que é a Casa do Mel, o auditório. E aí, o que acontece aqui nesse espaço aqui? Já percebi que tá com cheirinho de novo, acabou de ser construído, né? Isso, essa etapa aqui é a terceira etapa do projeto, que é a extensão do meliponário matriz, né? Aqui é o complexo Jardim Catingueiro, que compõe uma cozinha comunitária, um auditório para capacitação e as vivências coletivas e a casa de mel para processamento do mel. Bacana. Conta aí um pouco também aí da história por trás aí da comunidade, do povoado. Então, Povoado do Cabeço. Povoado do Cabeço, exato. Povoado do Cabeço surgiu na década de 80. Era uma grande fazenda produtora de algodão. Na decadência do algodão, a fazenda foi desapropriada pelo governo do estado e transformada em terra para as famílias, né, em loteamento para as famílias. Porém, a única coisa que as pessoas sabiam fazer na época era produzir algodão, mas aí o algodão jamais não existia. Algumas famílias permaneceram, outras abandonaram a terra e foram embora porque não conseguiam sobreviver. Muitos pais enviaram os filhos para fora. Muitos pais enviaram os filhos para fora. E as poucas famílias que permaneceram aqui na comunidade conseguiram se manter. Minha família foi uma dessas, com muita garra, com muita persistência, resiliência, conseguiu manter a terra. Jailza, que é presidente da associação aqui também, a família também conseguiu manter a terra. E aí assim a pressão foi grande para que a gente fosse embora daqui, porque na visão dos nossos pais era muito sofrimento. E aí os pais não queriam de forma natural que os filhos sofressem o que eles tinham passado, né? Mas aí a gente tinha um olhar diferente e percebia que o sofrimento que nossos pais falavam, de tudo que eles tinham passado, era todo reflexo era por falta também de conhecimento. E eles não conseguiam perceber o potencial que existia no local. E ficavam muito na ilusão de querer que os filhos fossem para fora atrás de melhorias, mas era uma melhoria desconhecida, porque eles aqui não conheciam lá fora. E nós tivemos algumas oportunidades de conexão com pessoas incríveis, né, que pôde também contribuir com esse novo olhar de transformação local, de olhar para sua terra e perceber que aqui existem oportunidades. O que precisa é as pessoas se transformarem internamente, perceberem que quando a gente olha com amor para o lugar, olha com carinho para sua terra,
e consegue enxergar, né, as coisas boas que aqui existe, que a gente, a partir delas, pode transformar a própria realidade. E foi assim que a gente traçou o nosso caminho aqui, enquanto jovens agroecologistas, trabalhando essa parte do resgate da própria história, da história das pessoas, da história do lugar, com a valorização do que é nosso, né? A valorização e desenvolvendo o sentido de pertencimento das pessoas locais aqui da nossa comunidade e do município de Jandaíra. E essa parte aqui é a melgueira. Quando a gente vai colher, a gente destaca, deixa a família lá no cantinho que ela está e pega só a melgueira para fazer o processo da colheita com uma bomba de sucção. Okay. E nessa parte aqui vai estar os potes de pólen e mel aqui para trás. O que acontece com as abelhas depois? Aí as abelhas que estão aqui, elas vão voar daqui e vêm para cá. Tá. Onde está a rainha, onde está toda a família dela. Tá bom, tá bom. O ninho. Pro ninho, né? Isso, aí a gente depois que colheu, vem, fecha e encaixa lá novamente e coloca no local. Tá. E a gente, quando colhe, deixa uma reserva de alimento para as abelhas. Não colhe tudo, né? Sim. A gente colhe só uma parte. A gente vai finalizando aí mais um episódio Seafood Forest, diretamente aí do povoado do Cabeço, Jandaíra, Rio Grande do Norte. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like aí para fortalecer o canal. Compartilha com amigos e familiares, caso você acredite, pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sino. Lembrando que eu vou ter inúmeros outros episódios aí pelo Nordeste. E já querendo agradecer aí ao Chico pela oportunidade de conhecer o belíssimo trabalho dele. Tudo que a gente viveu hoje aqui está na descrição do vídeo. E é isso, a gente se vê na próxima editora. Valeu!